Olá a todos, sejam muito bem-vindos. É com muita alegria e satisfação e, acima de tudo, uma honra gigantesca que a gente vem trazer para vocês aqui a história de um menino que sempre adorou animais e aves e se transformou em um dos grandes ícones da ornitologia nacional e mundial, conhecido no mundo todo nos segmentos de periquitos ondulados australianos. Tenho certeza que esse filme vai ser um divisor de águas na história do hobby e da ornitologia nacional e internacional. Uma pessoa que inventou a sua profissão e que elevou o nome do Brasil aos patamares mais altos da ornitologia mundial no segmento de periquitos ondulados australianos. Jorge de Pina, é uma honra poder estar com você. Obrigado, muito obrigado. Prazer é meu. Eu acredito que você quer saber do começo dessa história. Ah, com certeza. Então vamos lá. Saber sobre como tudo começou. Vamos começar. Como que foi essa desde o início. É muito engraçado, porque não foi uma coisa combinada. Eu sempre gostei muito de bichos, todos os bichos, cachorro, pinto, patinho, todos os bichos. E eu ganhei um pombo. Levei o pombo para casa. A minha mãe não gostou muito, era um apartamento, não gostou muito do pombo em casa. No dia seguinte, ela saiu para trabalhar. E eu fui correndo numa loja, num pet shop, onde eu adquiri um pombo fêmea. E levei o outro pombo para casa. E quando eu levei o outro pombo para casa, à noite minha mãe chegou do trabalho, viu 2 pombos, falou: não, resolve esse teu problema, eu não quero pombal aqui, isso aqui é um apartamento. Realmente seria um absurdo, né, fazer um pombal num apartamento. Aí não pode ficar com o pombo, fica, não fica. No dia seguinte, dá uma solução para o pombo. Eu fui. A loja não tinha comprado naquele tempo, isso estou falando de 58 para 59 anos atrás. E eu fui, comprei e disse ao proprietário lá, que era um português, muito bem educado, dizia pouco palavrão. Ele disse: o que acha que eu faço com essa droga? Que eu vou melhorar aqui para poder falar aí. O que acha que eu faço com essa droga? Você comprou o pombo, agora não quer o pombo? Eu falei: ô, seu fulano, minha mãe não deixou ter o pombo. Na verdade, eu era criança, né? Aí ele disse: não, mas eu não posso fazer nada. Pô, o senhor troca para mim. Eu não vou devolver o teu dinheiro. Não, o senhor troca para mim. Eu deixo 2 pombos, escolhe o que tu queres aí. Aí eu olhei. Tinha um casal de periquitos, um macho verde claro e uma fêmea opalino verde claro. E me apaixonei. Falei: eu quero esse casal. Tudo bem, mas eu não vou trocar periquito por pombo. Você vai pagar a diferença. Eu não tinha um centavo, nada. Falei: seu fulano, eu não tenho dinheiro para pagar. Falei: então você faz o seguinte, você vai durante tantas semanas catar jornal aí e me entregar. Porque eles embrulhavam lá galinha, embrulhavam pato, todas essas coisas. E assim eu fiz e troquei. Aí eu ouvia muita história que existia um clube, mas nunca ninguém me dava como falar. Não é como hoje, informação hoje voa. E aí, naquele tempo não tinha informação. Daí eu fui dele uma outra vez e ele me vendeu um outro periquito que era inclusive um AD. Eu levei para casa, depois olhando o bicho melhor eu vi que ele tinha uma argolinha no pé. Aí, por ignorância, eu achei que era um bicho que faziam cobaias, essas coisas. Aí eu falei: não quero isso aqui em casa. Eu levei lá para ele no dia seguinte, de novo, para trocar. Ele me adorava. Aí eu levei lá de novo para trocar. Ele falou: o que é que tu queres agora? Eu falei: eu não quero esse periquito, seu fulano. Não quero por quê? Porque esse periquito é coisa de cobaia, de fazer. Mas tu é muito burro, hein? Isto aí é um clube que eles concorrem. Esse é periquito de exposição, isso não é um periquito comum. E o dono desse periquito aqui, olha, aqui nessa rua. E me apontou uma rua perpendicular, quase em frente à loja dele. Essa rua é grande e tem dezenas de perpendiculares. Daí eu fiquei com aquilo na cabeça, ele não quis dizer onde é que era. Fui em casa, deixei o periquito, voltei e fui percorrendo a rua, entrando nas perpendiculares. Ia pelo lado direito, atravessava a rua e vinha pelo lado esquerdo. Lá pela 5ª ou 6ª eu ouvi os periquitos. Aí eu toquei a campainha, apareceu um rapaz, eu disse a ele: sou que cria periquito? O rapaz já mais velho que eu. Aí ele falou: não, é meu avô. E essa foi a grande sorte que eu dei. Veio um senhor
aposentado, o seu Edgar Martins, que eu mais esqueço, que coração bom, me ajudou, explicou onde era o clube. Isso foi em dezembro de 63, mais ou menos. E eu cheguei em casa e pedi à minha avó: eu quero de Natal que a senhora me coloque no clube, paga a minha matrícula no clube. E assim eu entrei no Clube Ornitológico do Rio, no início dos anos 60. Ela começou dessa maneira. Esse foi o meu início no periquito. E o início dos anos 60 era praticamente o início da criação, quer dizer, eram os primórdios ainda da criação do periquito no Brasil, né? Periquito de exposição, né? Em 60 foi a fundação do clube, se não me engano, não só do corpo, da APA também, de São Paulo. Tanto na APA como em São Paulo. Quer dizer, eu tive essa sorte. Aliás, eu sempre gosto de falar isso. Eu tive essa grande sorte. Eu comecei muito cedo. Quer dizer, as pessoas que estavam naquela época, já todos praticamente faleceram, porque eu tinha 13 anos, os outros já eram adultos, já tinha diferença, era muito grande de idade. E dessa maneira, eu me dediquei, adorei, eu adoro até hoje, né? Vocês podem imaginar uma criança. Eu decidi concorrer nas exposições e em 65 eu participei do Campeonato Mundial do Hemisfério Sul, que foi no Rio de Janeiro, no Ministério da Educação, no centro da cidade. E assim, esse foi o seu primeiro torneio que você participou, de 65? Não, eu acho que eu tive que eu levei ave, que você diz, né? Eu acho que eu levei também em 60 e... Não, foi o primeiro, 64 acho que eu não participei, acho que eu só vi. E você não me lembro se já teve ave nesse primeiro torneio que... Tive. Prêmios simples, né? Sim, mas... Eu tinha a caneca de 65, que para mim hoje isso é uma obra de arte. Essa caneca é de 1965, que lá é dada como prêmio lá aos participantes. Aliás, uma outra coisa que eu não sei se... Mas era muito engraçado, vocês estão vendo esses anéisinhos aqui, depois ele vai ser filmado de mais perto. Até 72, e a gente não tinha código no anel. A gente tinha corrido. Eu ia lá e pedia: eu quero 100 anéis, de 1 a 100. O público chegava depois de mim pedir, o cara dava de 101 a 200, se fosse 100 anéis. E assim ia, até 1.000, 2.000, 5.000, algo que fosse. Era assim que a gente fazia, era corrido. Em 72 nós conseguimos, através de muito trabalho, muita coisa, que isso ficasse igual que era da Europa. Depois de algum tempo, já nos anos, se não me engano, 80, eu consegui com o Beraldi, depois de insistir muito, eu consegui com ele que a gente fizesse as cores, que era seria o melhor identificar das aves para se ver de longe. Porque é difícil, era um anel de alumínio, às vezes sujo, era difícil, as pessoas mais velhas não conseguiam enxergar. Eu me lembro que eu, por ser muito novinho, todo mundo pedia: vê que número é esse? Estava sempre lá, metido na casa dos caras. Vê que número é esse? E esse foi o início. Depois eu participei de uma exposição em 68, que acho que está até bem pertinho aqui comigo. Está aqui, grande campeão em 68. Depois disso eu fui o melhor da exposição em 1900, com a fêmea de 69, em 1970, vocês saberem, né? Naquele tempo era banded, que na Inglaterra chama banded pied. Pied é o malhadinho, né, o arlequim. E o banded é porque ele tinha a faixa certa aqui. O banded certo, ele tem a faixa aqui. Hoje já não nem, acho que as pessoas nem sabem disso, porque já foi deturpado, mexido, e não sabem disso. E a morfologia sempre foi mais forte do que qualquer outra coisa. E eu criei uma fêmea dessa, uma banded pied, uma banded como nós chamamos, e muito bonita. Então em 70 nós tivemos um campeonato aqui no Rio de Janeiro, para quem conhece, edifício Vila Central, no Lago da Carioca. Um edifício enorme, está lá até hoje. E o clube conseguiu, o Clube Ornitológico do Rio, no qual eu era afiliado, ele conseguiu uma loja para fazer essa exposição. E essa exposição foi feita e eu levei a fêmea. Acho que só levei ela, ou se levei mais um, não me lembro. 1 ou 2 aves, que é o que eu tinha também, a criação pequena. E essa fêmea ganhou.
Eu não sei se eu já falei aqui, se eu tiver falado, me perdoa a repetição, mas naquele tempo no Brasil não tinha Best in Show. Eu custei a conseguir botar Best in Show no Brasil, porque nós não tínhamos isso. O Best in Show, a gente tinha grande campeão de filhote, grande campeão de adulto e grande campeão de quarteto. Era assim que funcionava. Inclusive você comentou que machos e fêmeas eram jogados juntos, né? Eram jogados juntos, é. Isso até muito depois. Isso aqui é 72. Em 85 eu fui campeão brasileiro em Vitória, com machos e fêmeas juntos. Puxa vida. Quer dizer, um outro despropósito. Eram por... Mais de 10 anos depois, né? E eu tentei, no ano seguinte eu consegui mudar isso. O diretor de periquito era Arno Arichucho, era um criador de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. E eu expliquei pro Arno, o Arno viajava também. E pedi para ele olhar, ele olhou. Nós dois viajávamos lá. E ele chegou à conclusão que sim. Então eu fiz, tenho até isso manuscrito até hoje aí guardado. Eu fiz as séries de acordo com as séries que existiam na Inglaterra. Porque não é justo, acho que qualquer um de vocês que esteja me assistindo agora vai entender que não é justo. Você vê, normais, nós temos todos os normais da linha azul, junto com cinza, e da linha verde, junto com verde e cinza. Quer dizer, na verdade, uma exposição de pequeno porte, ela teria aí, uma exposição de 200 aves, ia ter umas 70 ou 80 normais, mais ou menos isso aí. Naquele tempo não existia o cintilante, né? O Spangle eu trouxe para a América do Sul em 1984. Eu trouxe o primeiro Spangle para a América do Sul, que nós não tínhamos. Eu trouxe da Inglaterra. O Spangle foi a última mutação, o cintilante foi a última mutação em 1900, se eu não me engano, 80. A penúltima foi o ADA, o Bandit, se eu não me engano, em 50 é qualquer coisa. E em 10 anos nós passamos a ter aqui no Brasil. Mas voltando ao campeonato, e a minha fêmea se comportou muito bem e eu ganhei. Grande campeão. Esse campeonato foi aquele que você comentou que teve uma situação curiosa lá, né? Teve uma situação profundamente desagradável. Eu tinha, sei lá, 17 anos, por aí, me lembro certo, mas por a volta disso aí, quando criei a fêmea. Eu estava ansioso, pô, novo no negócio, eu estava bem ansioso, né? E a fêmea era muito bonita, realmente muito bonita. Naquele tempo nós não tínhamos fotografia, nem nada, absolutamente nada. Até as aves importadas, no início os que pediam, que não era o meu caso, mas os que pediam as aves, pediam pela cor. Que eram tantos banderes, tantos assim, verde, lá o que fosse. As aves vinham sem que os criadores as tivessem visto, né? Eles faziam ninguém via nada, não tinha condição de escolher nada, nem fazer nada. Cobalto, e aí o cara mandava um cobalto. Isso perdurou algum tempo pelo seguinte: todas as aves que vinham naquele tempo eram melhores do que as nossas. Todas, sem exceção, eram melhores do que as nossas. Isso é uma coisa interessante, né? Mesmo naquela época, mesmo essas aves escolhidas só por cor, elas estavam muito à frente do que se tinha aqui na época. Mas muito à frente. Hoje já não é assim, já há 30, 40 anos que já não é assim, nós começamos a importar muito, então não é assim, não são todas, né, que vão ajudar o pessoal daqui. Mas voltou na exposição, eu me lembro que nesse dia eu acordei, quase não dormi, acordei 5 horas da manhã, ansioso. Na véspera eu tinha deixado a fêmea lá, acho que tinha mais uma ave, mas não consigo me lembrar. E acordei, fui pro ponto do ônibus, esperar o ônibus, com um jornalzinho de esporte, e fui para a cidade. Eu morava aí perto de Vila Isabel ali, fui para a cidade. No centro da cidade eu cheguei, o prédio estava fechado. Cheguei lá talvez 6h30, 7 horas da manhã no sábado. Estava tudo fechado. Então eu sentei na porta do prédio e fiquei esperando. 8 horas o prédio abriu, eu entrei e sentei na porta da loja. Naquele altinho da loja lá aqui. No degrau da loja. No degrau da loja, lá sentei e fiquei esperando. Não foi às 9 horas, 9h30, por aí chegaram os criadores, o presidente, o vice-presidente, o juiz, que era meu amigo, que certamente vai ouvir isso, João Jaime Damberg, o que eu falo uma vez por ano. Um abraço pro Damberg. E ele era juiz, mas a gente nem se conhecia. Nessa época a gente pouco se conhecia. Eu era um menino, recém-entrado no negócio, não criava nada, pouquinha coisa. Eu vi ele entrar, vi as pessoas entrarem, automaticamente me levantei para entrar junto com eles. Infelizmente fui barrado. Porque eu não podia assistir, só quem podia assistir era a diretoria e o juiz.
E eu expliquei a situação. Hoje eu penso que é uma maldade fazer isso com uma criança, com um adolescente. Pô, e não deixaram. Não deixaram, inclusive o vice-presidente. Eu disse, pô, você não vai assistir? Ele falou, eu sou o vice-presidente, você é apenas um associado. O que eu fui fazer? Fui para a porta, fiquei sentado esperando, não saí de lá. Fiquei até o final. Aí no final, abriram lá uma coisa e entrei. Entrei para ver e quase infartei. O melhor filhote do ano tinha sido meu. Esse troféuzinho que está aqui. O melhor filhote do ano, campeão de 1970. Aí para mim era uma coisa, apesar de eu ter ganho o outro troféu, a ave não era minha. Uma ave que eu consegui de um criador, que eu levei para concorrer, essa era minha. Porque na categoria N-Age, né? Na categoria de adulto sempre pôde. É uma Copa da Inglaterra, a Copa da Europa de modo geral. Você não pode concorrer com a ave de outro criador se tiver um filhote. No adulto é liberado. Você vai mostrar o seu plantel no adulto. Daí, quando eu vi aquilo, fiquei realmente maravilhado. E o vice-presidente que me barrou ainda veio falar comigo. Ele veio falar comigo, eu estava com aquilo engasgado, eu disse para ele, que ele falou, existe uma grande diferença entre nós. Eu sou o vice-presidente, você é apenas um associado. Daí eu encaixei quando ele veio falar comigo, e eu você estava com a razão, existe uma grande diferença. Eu sou o campeão, você é apenas o vice-presidente. E ficou nisso. Essa história é ótima, mano. E ficou nisso. Realmente ficou. E depois já tentaram comprar minha ave. É, né? É, eu era duro, mas não queria vender o bicho. Falei, não vou vender não. Você citou o Jaime Damberg e isso me fez lembrar uma das coisas que você sempre comentou comigo, que eu acho incrível que uma pessoa como você, que visitou todos os grandes criadores do mundo todo e durante quase 60 anos viu as melhores aves do mundo, julgou as aves dos maiores criadores do mundo, né? E também no seu plantel teve algumas das melhores aves que já nasceram nesse segmento. Mas você comentou comigo, mesmo diante de uma situação dessa, de você ter visto tantas aves maravilhosas, mundo afora, no seu próprio criador, mas eu queria que você comentasse com as pessoas uma história que você sempre me conta e que eu acho maravilhosa, que foi o impacto que você teve quando você viu as primeiras aves que vieram da Inglaterra para o Brasil, não mais naquele sistema de serem escolhidas pela cor, mas um criador que foi lá, escolheu pessoalmente e trouxe, que foi o seu Jaime Damberg, é isso? Isso. Para contextualizar, quem pedia as aves do exterior era Ornes, criador Ornes. O criador Ornes criou de 60 a 66. Eram eles que pediam as aves? Eles que pediam as aves. Daí o Eurico Lisboa pedia para trazer duas para ele. Eles tinham contato lá. Eles tinham contato de um piloto da Paner. E naquele tempo não existia hoje a preocupação que tem hoje. Então as aves vinham na cabine com ele. E não eram, ninguém trazia 200 aves. Trazia, sei lá, 10, 15 aves. E assim era feito. E como a Ornes acabou em 66, eu acho que as últimas aves que a Ornes importou, se eu não me engano, foram em 64. O Jaime foi em 70 a primeira vez. Se eu estiver errado, depois você me corrige. Ele que foi a primeira vez em 70. E eu, de vez em quando, depois dessa exposição, no final, quando acabou a exposição, conversei com ele, tal, eu vi que ele tinha importado. Eu perguntei se podia ir lá comprar uma ave. Ele disse que sim, que não teria problema. E eu pegava, depois eu ia de carro, mas antes eu não tinha carro. Eu pegava um ônibus de madrugada aqui, chegava de manhã, pegava um ônibus lá, ia por ele, morava na rua Job Lane, na estátua do Borba Gato lá. E comprava o bicho e vinha embora. Depois eu fazia isso de carro. Quando eu fui, eu acho que em 70, eu acho que ele pegou poucas aves, eu não me lembro, eu sei que eu não posso dizer agora foi 70, 72. Eu sei que eu fui para lá, eu já ia de carro, nessa época. Eu parava o meu Fusquinha na porta dele, que eu viajava a noite toda, e esperava ele acordar. Aí ele acordava, às vezes até acordava antes da hora, porque o cachorro dele latia, tinha um pastor alemão, latia para mim sem parar, eu ficava dentro do carro esperando. Aí ele acordava, ia lá e dizia, me chamava de, até hoje me chama de Frois. É um dos meus sobrenomes, é a única pessoa no mundo que me chama de Freud. Aí ele me chamava, ô Freud, entra lá. E quando eu vi as aves que ele tinha trazido,
eu tive um impacto, assim, uma coisa que eu me lembro de um opalino asa canela verde claro. Eu estou falando num negócio de 50 anos, né? 50 anos atrás. E eu estou vendo o bicho, estou vendo a voadeirazinha dele na madeira. E o bicho voou e parou para cantar para mim e levantou, acho que 3 andares de cabeça. Naquele tempo a gente via a altura, hoje é completamente diferente, mas naquele tempo a altura que era o bicho que armava muito bonito. Eu senti um soco na boca do estômago quando eu via realmente uma coisa, impacto, como eu disse, o gap era grande, porque a Orange parou de importar em 64 e nós recebíamos as aves, nós não, né? Eu assistia. Eles recebiam as aves que eles mandavam, que os outros mandavam, que a Inglaterra mandava. O Jaime já foi diferente, ele foi lá. Pôde escolher as aves. Pôde escolher e já tinha passado mais algum tempo. Além dos anos que tinham passado. Além dos anos todos. Para vocês terem uma ideia, a gente está falando nisso das aves escolhidas ou não escolhidas. Isso aqui foi um presente de Gerald Binks. Eu tenho um verde e um azul. Azul foi presente do Harry Bryan. Só isso, só? Só os dois, é. E o Gerald me deu. Isso aqui é o padrão de 1958. Padrão. Não é os bichos que nós recebíamos aqui em 60. Esse é o padrão. Vou virar aqui para vocês terem uma ideia. Era o bicho ideal, era o que se almejava criar. É o que se almejava. O Fulvio falou melhor que eu. É o que se almejava ter em 58. E 60, 62 não mudou. Você pegar livros aí, vocês vão ver bichos premiados, campeões na Inglaterra, nesse nível. Então esse aqui era o padrão. Quer dizer, nós recebíamos, certamente, quando eles escolhiam por cor, recebíamos coisa inferior a isso. O que, na verdade, eram muito melhores do que nós tínhamos aqui. Quer dizer, nós estávamos sempre melhorando, não tenha dúvida. Todos nós corríamos atrás, no filho ou neto, de um bicho importado. Porque isso é melhorar o nosso plantel. Porque em 1960, por exemplo, quando os clubes abriram e começaram a anilhar, o plantel certamente não existia. Eu comecei um pouco depois, mas é evidente que eu tive bicho de 60. Naquele tempo a ave durava muito mais. Então, só para vocês terem uma ideia, esse aqui era o padrão, era o desejável, era o que todo mundo corria atrás de 58. Pois é, se isso daqui era o que se almejava criar, imagina que eles iam mandar para o Brasil escolhido sem o cara ver, né? Era muito inferior a isso, né? Imagino eu, né? E ainda assim, como eu volto a dizer, era muito melhor o que vinha do que tinha aqui, né? Do que tinha aqui. Muito melhor do que tinha aqui. Era uma coisa assim, que coisa. É uma curiosidade minha. Então, por isso que esse impacto todo, porque o impacto, por exemplo, das mesmas essas aves que vinham para o Brasil, que eram escolhidas por cor, elas já causavam um impacto porque elas eram muito melhores do que tinham aqui. E o Palinós da Canela Verde, claro, que você viu no seu Jaime, o impacto foi muito maior ainda porque era uma distância de evolução muito maior ainda. Anos-luz, Eu imagino, só de pensar, você descreve o seu começo, imaginar a situação. Por algumas vezes eu tive essa sensação, né? A gente voltando ao que você me perguntou anteriormente sobre quem importava depois do Jaime, o Pedro Paulo importou em 75, eu tenho até umas fotos dele aí, não sei se ele sabe disso. Um abraço, grande abraço para o Pedro Paulo, também meu companheiro de muitos anos. E ele importou em 75. Ele era comandante de um quartel lá em Brasília. E me avisou que tinha importado. Ele foi lá também escolher as aves? Ele foi lá escolher. Ele foi escolher. Tem fotos dele com o Bix, com o Craig, os dois. Legal. E ele, quando chegou, me avisou. Ele ligou e me avisou: olha, trouxe as aves assim, 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 assim. A gente já sabia que ele tinha avisado antes. Daí eu arrumei um jeito, juntei um dinheirinho, comprei uma passagem e fiquei acho que uns 2 dias dentro de um ônibus, saí do Rio e fui para Brasília. Para ver as aves do Pedro Paulo. Para ver as aves do Pedro Paulo. E foi outro baque, outro soco na boca do estômago. Eu já me ouvi em 72, digamos, não tenho certeza. Do Pedro foi 76. E foi outro baque. Era realmente uma coisa assim que nós não tínhamos nem parecido. E o mais engraçado, mas vocês importaram, então resolveu. Não, nem todos criam, nem todos os criadores têm acesso àquelas aves.
Quer dizer, o padrão vai devagarinho, vai indo devagarinho. Às vezes você traz um bicho bom. E na época, o Jaime eu não me lembro quantas foram. Pedro Paulo também não me lembro, mas nada foi, por exemplo, o que eu fazia depois dos anos 80. 300 aves, 400, nada era isso. Eram importações regulares, né? Sempre. Né? As minhas eram regulares e grandes, muito grandes. Né? E eles não faziam isso, quer dizer, muitos não criaram, muitos morreu, ou não criou, aconteceu alguma coisa, mas de qualquer forma melhorou. Essas aves do Pedro fizeram o mesmo impacto que fizeram as aves do Jaime. Como me fizeram também a primeira vez que eu entrei numa exposição e vi as aves, comparado com os que eu tinha, que não era sócio de clube nenhum, nem tinha ave. Só tinha o periquito, como até dezembro de 63, eu não tinha nada que fosse. E quando vi depois também, o Campeonato Mundial, por exemplo, de 65, foi outro baque. Quando você entra naquele mundo de coisa, no Ministério da Educação, no centro do Rio de Janeiro. Também foi outro baque. E assim as coisas vieram vindo. E tinha outros criadores que você visitava regularmente também para ver as aves nessa época, contemporâneos do seu Jaime? Quando eu podia, eu ia a São Paulo e ia. Eu visitava o Carlos Stegman. Uma vez, visitando o Carlos Stegman, ele tinha um opalino verde cinza, era um homem de palavra, esse era um homem de palavra, assim, ele tinha um opalino verde cinza, não me lembro que ano foi isso, mas bota ano nisso. Ele tinha um opalino verde cinza, que era um bicho importado do Dr. Isley. O criador se identificava com o Dr. Isley, era um bicho importado. E eu gostei muito e quis comprar. O Carlos Stegman me disse, eu vou criar com ele, o ano que vem ele é seu. E eu fui lá o ano que vem. Eu acho que eu ouvi essa promessa durante esses 58 anos umas 500 vezes. Eu só me lembro desse que cumpriu. Eu não quero fazer injustiça com os outros, mas esse cumpriu. Quando eu cheguei o ano que vem, no ano seguinte, eu avisei ele que estava indo. Quando cheguei, estava numa galinha separada. Me mostrou os filhotes que tinha criado. Ou seja, Stegman realmente eram, como eu ia também, né? O Carlos Judes, que é o pai do Zé Carlos Judes, que vocês conhecem, que nós conhecemos. O pai dele, Carlos Judes, eu fui contemporâneo do pai dele. Filei muita boia lá da Dona Ângela. Quando eu estava lá, ela sempre via que eu estava sempre com fome e me chamava. Você com fome é pleonasmo, né? É verdade. Para vocês terem uma ideia, o Eurico Lisboa, em 1963, foi campeão mundial de quartetos. O quarteto era uma coisa na época que se dava tanta importância quanto o filhote quanto o adulto, já que só tinham 3 categorias. E ele fez um quarteto de opalino asa clara celeste, ou branco opalino celeste, né, esbranquiçado celeste opalino. E o pedigree do Eurico era muito engraçado, porque o pai dizia assim, W259, de 62, opalino asa clara celeste. E com os pais, Frank Wade. E os pais, a mãe dizia B73, não sei se era de 62, opalino asa clara celeste, Inglaterra. Para vocês terem uma ideia, o anel mais famoso do mundo foi o B73, de Harry Bryan. É o anel mais famoso do mundo. Ele anunciava assim, B73, no more words, sem mais palavras. Todo mundo sabia, menos nós não sabíamos. Nós botávamos Inglaterra, em vez de botar o nome do cara, que era o mais conhecido do mundo. Por quê? Não tinha acesso a nada, informação, nem a coisa nenhuma. Só vão saber disso depois que vocês começaram a ir para a Inglaterra? Começou a sair, quando um belo dia, eu estava aqui vendo não sei o quê, eu entrei para sócio em 80 da BH Society, aí o anúncio dele era B73. Você viu lá, ficou doido. Aí eu falei, meu Deus, o bicho era do Harry Bryan. Só isso, só? O bicho era só isso, nem ele sabia, nunca soube, coitado, morreu sem saber. Não acredito que ele tinha sabido, não. Imagino que esses contatos que você teve com essas aves que vinham da Inglaterra e as pessoas que tiveram a oportunidade de ir lá escolher e comprar também foram muito estimuladores para você decidir e também começar a ir para a Inglaterra para trazer aves. Sem dúvida, sem dúvida. Aqui eu vou citar mais um, que é o José Alberto, de São Paulo. José Alberto, que foi uma vez com o Dr. Humberto e com o Pedro Calado, viu lá uma importação e queria ir comigo. E disse para mim, vamos que só assinasse uma vez.
vamos só se dar uma vez. E nessa época eu gerenciava uma empresa e eu ia trocar de empresa. Aí ia ter um gapzinho entre uma empresa e outra, que eu ia fazer como férias, a coisa que eu liguei pro Zé e falei, ó, Zé, se você quiser ir, tem que ser agora. Aí nós corremos, compramos passagem, todas essas coisas, avisamos lá e fomos. E o mais engraçado, eu estou falando de soco na boca do estômago, esse troço tudo. Outra situação também que jamais eu esqueço, foi quando eu olhei pro asfalto que eu estava pisando na Inglaterra. Era um sonho, eu tinha 29 anos. Eu sonhava com isso desde 13. Quer dizer, um certo tempo para se sonhar, né? E sonhava sempre que eu ia ter um bicho na Inglaterra, que eu ia... Quando eu botei o pé lá foi realmente um... A título de curiosidade, eu saltei no aeroporto errado. O cara me vendeu uma passagem mais barata, só que o aeroporto era Gatwick, lá longe, ao invés de comprar para Heathrow. Nessa ocasião que você foi nessa ocasião, eu não me lembro se foi nessa ocasião que você resolveu vender uma parte das suas aves para investir lá também? Foi nessa situação? Foi nessa ocasião. Foi? Nessa ocasião. Aliás, existe uma coisa aqui, eu vou dar uma puladinha rápida. Nessa ocasião eu vendi quase todas as minhas aves para comprar lá e realmente muito melhores, né? O que a gente tinha aqui todo mundo já dizia que estava na hora de importar. Mas em 85 eu fiz parecido. Depois de ter criado com essas aves de 80, eu fiz parecido em 85. E não foi a mesma coisa. Engraçado, de 80 para 85 não foi a mesma coisa. Eu me lembro que eu ia nos lugares, não era exatamente aquilo que eu queria. E aquilo que eu queria não estava à venda. Sua nota de código estava mais alta, né? Do país, talvez, né? A gente já tinha criado coisa melhor. Eu me lembro que eu fui no Royal Apple, numa exposição, eu vi uma face dourada, face amarela celeste. E eu quis comprar. Insisti. Era 85 e a fêmea era de 84. Linda a fêmea, linda. E ele não quis vender. Aí eu na época ofereci 400 libras esterlinas, ele não quis vender. O Roy tá vivo, é só perguntar ele. Aliás, eu tenho a foto dele, mostrando com o dedo quanto eu paguei. 400 libras esterlinas, ele não quis vender. Olha, meu amigo até hoje, se ele for ouvir esse vídeo um dia, parabéns para ele e obrigado. E nós viemos, voltamos pro hotel, eu estava com o Zé Carlos, outro Zé, eu estava com o Zé Carlos, e nós voltamos pro hotel. E saímos para outros lugares, vimos aqui, vimos ali, não conseguimos comprar. Começamos a ficar, porque comprar o que a gente já tinha não adiantava, tinha que ser uma coisa mais... Daí eu liguei pro Roy de novo e disse a ele o seguinte, olha, eu estou ligando para oferecer a você 700 libras esterlinas nessa festa. Essa foto que eu falei agora, ele está com o dedo fazendo 7. Eu e ele, um do lado do outro, 7. 1985. A fêmea era muito linda. Ele perguntou, você vai pagar em esterlina? Porque eles, dólar para eles não querem de jeito nenhum. Então, se tiver muita vantagem. Eu falei assim, vou pagar em moeda local. Aí viajamos de novo, perdão, longe, mas muito longe, 3 trens, e fomos lá buscar a fêmea. Eu me lembro que essa, e mais um cobalto, poucas aves fizeram grande diferença. Que a maioria não era assim. Tinham coisas melhores aqui. Não, melhores não, mas os não era assim. Então, né? Porque eu fui esperando levar o soco no estômago, igual as aves do Jaime, igual as aves do Pedro Paulo, a primeira viagem, eu fui esperando, pá! Mas em 85 você já tinha? Não deu. Feito aqui muita 85 coisa, né? não deu. Não foi, quer dizer, tinha até ave melhor, mas os caras não vendiam. Na 80 foi mais fácil, porque todos um pouquinho melhor era bom para comprar. Não precisava ser supra-sumo. E 85 já passou a ser supra-sumo. Pra você ter uma ideia, a partir de 90 ou 91, eu exportei aves para lá. O processo virou ao contrário. Eu exportei aves para a Inglaterra. Não só para a Inglaterra, mas Japão, que manda até hoje, Estados Unidos. Mas, quer dizer, para a própria Inglaterra eu mandei aves para lá. Quer dizer, a gente já estava... Eu me lembro que o Binks veio aqui... Acho que foi 87 que o Binks veio aqui. Não, 87, 88 eu acho. Ele veio aqui e disse que era possível ele comprar algumas aves minhas para levar para lá.
Quer dizer, a gente começou a mais gente trabalhando com ave importada. Para vocês terem uma ideia das minhas aves no início da década de 60, esse aqui e este aqui eram meus transportes do início da década de 60. Eu guardo até hoje. Hoje são troféus. Tanto este como este aqui. Foram envernizados, limpos, evidente. E isso aqui era o puçá, que era usado também naquela época. Só para se ter uma ideia de como os bichos cresceram e estão completamente diferentes hoje. E isso demonstra a dificuldade que nós tínhamos em comprar aves melhores. E eu não esperava isso. Em 85 eu também vendi muitas aves no Brasil e achei que ia continuar sendo daquele jeito. Não é que nós tivéssemos aves melhores do que lá, é evidente que não era isso. O que era o seguinte, não existia mais aquele disparate. Então não era qualquer ave que eu quisesse que podia ser comprada. Né? O preço dessa ave do Roy mostra que não, 700 libras esterlinas em 85 já é dinheiro hoje, que dirá em 85. O cara não tem como dizer não a uma coisa dessa. Então foi isso que aconteceu. Quer dizer, um pouco antes disso que eu acabei de falar dos anos do Roy Apri, eu depois que, início dos 80, não, no final dos anos 80, ou início de 81, não preciso agora exatamente quando, o Pedro dos Santos Calado, aquele que tinha importado em 78, antes de eu ir em 80, e tinha levado o Zé Alberto e o Dr. Humberto, resolveu vender as aves dele, acabar com todas as aves. Então eu saí daqui do Rio de Janeiro com uma Puma. Os mais antigos vão saber o que eu estou falando. A Puma era um carro esporte, lindo para a época, e essa ainda tinha ar-condicionado. Com 2 anos de uso, era realmente o carro esporte que o Brasil tinha nos anos 70 e 80. E eu fui nesse carro e cheguei lá, troquei esse automóvel por 4 transportinhos de periquito, em torno de 40 aves, mais ou menos. Eu troquei por isso aí ele me deu os periquitos e mais uma passagem de ponte aérea à volta. Eu não estou dizendo que todo mundo devia fazer isso, mas eu fiz e não me arrependi. Mas cada um é cada um, né? Eu fiz e não me arrependi. Eram aves que vinham de aves importadas, alguns ainda importados, um pouco mais velhos, mas importados. E eu fiz. Vim embora, peguei um avião com frio na barriga e liguei para minha noiva, que eu ia me casar, e pedi que ela fosse me pegar no aeroporto, que eu não tinha mais carro. Aí, honestamente, eu não sei nem por que ela não acabou com o casamento, porque ela perguntou, cadê o carro? Eu falei, troquei por periquito. Isso, 40 anos atrás, mais ou menos. Essa ousadia sempre existiu, mesmo antes de você ir para a Inglaterra, né, na realidade. Né? Sim. Sempre existiu. Engraçado, eu sempre acreditei muito. Na viagem de 85, vou contar uma coisa a vocês, acho que eu não falei ainda. Falei que a viagem de 85 só nasceram 14 bichos. Não. Já falei aí? Não, né? Então eu vou colocar isso aí. Na viagem de 85, e quando eu viajei com o Zé Carlos, a gente deixou as aves num criador e elas ficaram meio emboladas, porque a gente não tinha pouca experiência, nenhuma experiência, né? Evidentemente, quanto mais tempo foi passando, mais viagem eu fazia, mais coisas eu aprendia para poder lidar com as aves, não perder as aves. E nessa viagem não aconteceu isso. Nós viemos de lá e quando chegou aqui acasalamos e, se eu não me engano, nós criamos 14 periquitos. Realmente 14 periquitos. E isso desanima, realmente desanima qualquer um. E o meu sócio Zé Carlos ficou desanimado. Então nós achamos melhor, minha vida já era essa, eu continuei e ele cedeu a parte dele para que eu continuasse. E a primeira coisa que eu fiz, o criador tinha 10 metros, só aumentei para 30. Eu achava que isso tinha que dar certo, que não podia não dar certo. Teria que dar certo. Eu aumentei para 30 e deu certo. Aquilo que você fala, né, da persistência, né, é uma frase que você fala que é muito legal, que o vencedor não é o que tem mais talento, mas é o que resiste mais à dor, né? Isso é realmente a verdade. Quem consegue o que quer na vida
não é a pessoa, não é o mais bem preparado, não é o mais inteligente, é quem não desiste. Se souber como é que faz, é quem não desiste. E quanto mais você faz, eu costumo dizer que o que cria o teu estilo é a repetição. E cria o teu estilo e melhora a tua performance, seja no que for. Você repete, repete, repete e vai fazendo. E é o que eu tenho feito até hoje. Repetindo, repetindo, repetindo. Umas coisas dão certo, outras coisas dão azar. Se vocês quiserem uma que eu perdi, vou contar uma pro Renato ficar feliz. Vou contar uma pro Renato, vai ficar feliz, hein? Em 1985, quando eu cheguei de viagem, eu criei poucas aves, mas criei alguns opalinos, asa canela cinza. E o Renato veio me visitar e gostou. Para quem não sabe o Renato que eu estou falando, é Renato Shoa. Ele veio me visitar e gostou. E eu vendi a ave para ele. E ele levou a ave pro... Era o opalino canela cinza, é isso? Era, uma fêmea opalino canela cinza. Ele chegou em Araçatuba, onde ele morava e mora até hoje, e colocou com o verde dele. E tirou um bicho verde maravilhoso. Aquele tempo, não tinha WhatsApp, nem nada desse troço, tinha nada. Aí ele me ligou e falou: Jorge, ó, criei o melhor verde claro desse país, o melhor verde claro que eu já vi. Eu falei: caramba, quanto é? Ele falou: não é pra venda. Eu falei: então filma ele e manda. Aí ele foi pegar uma Super 8, veja como é que é a história. Foi buscar uma Super 8, filmou o bicho. Aí depois que filmou, botou lá no videocassete, foi pro correio, pegou um carro, foi ao correio, mandou pra cá. Eu assisti numa coisa de videocassete. E o bicho era lindo, muito lindo, muitíssimo lindo. E ainda mais com a linhagem que eu trabalhava. E muito lindo, muito bom o bicho. Aí eu liguei pra ele e falei: Renato, eu quero comprar. Ele falou: não vou vender. Falei: pô, me vende o bicho. Não vou vender, eu quero o bicho pra mim. Aí deixei passar uns 2 dias, como é, vai vender? Não. Eu falei: tudo bem, então me pega amanhã lá no aeroporto de Araçatuba que eu tô indo pra aí. Ó, eu não vou vender, hein? Aquele jeitão dele: não vou vender. Eu falei: tá bom, tudo bem. Eu sabia, para tirar um bicho desse de alguém, você tem que fazer alguma coisa fora, extra classe. Porque o cara teve o trabalho de fazer essa criação e tirou uma coisa fora de série. Bom, eu saí daqui, onde eu moro até hoje, fui para o aeroporto, larguei o carro, peguei um avião até São Paulo, peguei outro para Araçatuba. Na hora combinada ele estava lá, uniforme de médico, nós éramos novos, nós tínhamos 30 anos, 30 e pouquinho. E fomos para casa dele, e ele: não vou vender, para encurtar a história. Eu fiquei lá uns 3 dias, vende, não vende, vende, não vende, vende, não vende. Tinha os outros bichos que eu ia comprar também. Daí eu falei para ele: eu não vendo por 500, não vendo por 600, isso dólar, né? Não vendo por 800, não vendo por coisa, $1.000, não vendo. Aí eu falei: quer saber? Eu quero ir embora amanhã, eu te dou 1.000 libras esterlinas. Aí ele: Jorge, eu não quero vender. Mas aí, por sorte minha, entrou um amigo dele, construtor, chamava Marcos, se eu não me engano. Um amigo dele, construtor, entrou e viu ele com aquela coisa. Ele: pô, toma aqui, o cara tá me oferecendo 1.000 libras no periquito, o que você acha? Pô, vende logo antes que morra. Foi a minha sorte. Aí ele vendeu, eu botei o bicho na caixa com os outros e vim embora para casa. Cheguei em casa, eu tinha uma fêmea ada cinza, linda fêmea, de 80 e... 90? Não, 86, isso foi tudo em 80. Ah, 80. Aí de 86 e acasalei com ela. Evidente que não tínhamos inseminação artificial naquela época, né? Nem pensávamos nisso. Daí, ela tirou 3 ninhadas ou 4, tudo ovo branco. E desenvolveu um quisto de pena no urupijo. Eu peguei o bicho, botei num galão e deixei pra lá. Aí não adianta que não vai virar mais. Nisso passou um tempo, ele veio me visitar. Veio aqui visitar, conversou e tal, fomos até o criador. Quando ele passou assim na galão, eu falei: ué, é o meu verde? Eu falei: é. Eu falei: não cria de jeito nenhum. Ainda tá com quisto. Ele perguntou: quer vender? Eu falei: quero. Quanto você paga?
dou $300. Falei, pô, paguei 1.000 libras, pô. Não, dou $300. Aí eu falei, tudo bem, leva aí. Levou. Uns meses depois, eu estava numa reunião de juízes da UBJO, e em seguida ele chegou, sentou do meu lado, meteu a mão no bolso de uma feirazinha de anel, falou, escolhe os números aí. Primeiro, que eu vou escolher o número do seu anel? É para botar nos filhotes do verde. Então não é só vitória. Evidentemente que ele não teve participação nenhuma nisso, aconteceu. Ele não queria vender de jeito nenhum. Eu que comprei. Ele não vendeu. Só para vocês terem uma ideia de que não é só sucesso, né? A gente faz muita coisa que não tinha como adivinhar também. E ele não quis criar aqui, criou em Araçatuba. Simples assim. Eu acho muito legal isso, Jorge, porque a impressão que eu tenho vendo de fora, e até por conhecer você, a maneira como você conseguiu fazer a fusão da sua experiência comercial, trazer a sua experiência comercial e administrativa para um segmento que era a sua paixão. Eu acredito que essa expertise, de certo modo, ela viabilizou, e a partir do momento que você tinha mais tempo para se dedicar a isso, essa expertise viabilizou você criar uma possibilidade que até então não existia, né? Com um perfil diferente do criador, que também comprava e vendia aves e comercializava aves, a ponto de você, inclusive, começar a vender aves para fora também, inclusive, né? É verdade. Eu acho que se eu posso dizer alguma coisa para que eles estão começando, no animal, de um modo geral, não falo do periquito, falo, o dinheiro é uma consequência. Acho que você tem que ser primeiro amar aquilo e ser criador, gostar do que está criando, ter prazer, pegar um filhote no ninho, você vê, 60 anos depois eu pego um filhote no ninho e fico emocionado. Isso é fundamental. Não é encarar um negócio como encara uma loja, até porque te exige muito mais. Você não vai poder fechar na sexta-feira e abrir na segunda. Você tem que estar todos os dias. Aniversário, Réveillon, Natal. Você tem que estar todos os dias, né? As exposições. E o que você falou é uma verdade. Eu realmente usei a experiência pregressa que eu tinha de outros negócios e trouxe para o periquito. Tentando, inclusive, trazer patrocínios, né? Eu me lembro quando era novo, quando eu falava disso, diziam... Jorge Periquito, Jorge Maluco, eu dizia que eu queria eu ter o meu ninho igual os Fórmula 1, colado com adesivo colado, com coisa. E os tenho desde 85, nunca mais tirei. Com os patrocinadores. Eu queria isso aí. Ele dizia que nós tínhamos dois caminhos, nós de um modo geral, né? Era o patrocínio e a exportação. Que também consigo, até hoje faço exportação. Mas eu acho que a gente conseguiu fazer alguma coisa diferente, porque as pessoas não estavam acostumadas a ver isso numa ave de pequeno porte. Não era realmente o que podia ser. E digo isso para todo mundo, não para quem queira viver disso, não. Pelo menos que consiga estabelecer um criador e que se sustente, que seja autossustentável. Porque se você não faz isso, evidentemente, você é casado, a mulher vai reclamar que a geladeira queimou e você comprou um passarinho, entre outras coisas. O que acontece, realmente acontece. E uma coisa incrível também é que, porque toda essa dedicação, esse empenho e essa nova possibilidade criada, quer dizer, não foi uma coisa que foi voltada só para você, para o seu sucesso pessoal, mas para o sucesso do hobby no Brasil como um todo, né? Porque essas suas idas para a Inglaterra, esse seu intercâmbio com o Centro de Desenvolvimento do Periquito, você trouxe para o Brasil também a normatização dos julgamentos, e até mesmo eu não sei qual o nome técnico disso, enfim, a possibilidade de você trazer exposições para o Brasil, como você trouxe a BW, por exemplo, uma concessão, né? A concessão de trazer um modelo de sucesso de lá para cá, ou seja, não só na normatização de concursos e nomenclaturas e tudo mais, mas na viabilização do hobby no sentido de criar essas exposições mega estruturadas, né, que foi realmente um diferencial na história do hobby no Brasil e acho que no mundo inteiro também, né? Eu acho que eu tinha que juntar as peças, né?
Por exemplo, hoje você tira uma foto, aperta o botão, ela vai para a China. Pois é. Naquele tempo não tinha como fazer isso. Então, o que eu pensei é o seguinte, só tem um jeito de eu mostrar o que eu estou fazendo. É trazer os caras aqui. Não tem outro. Trazer os caras aqui, para os caras virem aqui, eles não vinham aqui me ver. Você vê que a primeira vez que o Roy Apple veio jogar a primeira BW, tem um recorte no jornal, que nós vamos mostrar mais tarde, que ele diz que periquitos no Brasil de tirar a respiração. Na segunda ou terceira BW, veio o Stan Moser, que era o presidente da Budget Society da Inglaterra, e foi escrito um artigo por ele e pela Bárbara, a esposa dele, de que os criadores de periquito ingleses deveriam tomar lição no Brasil. Os ingleses deviam vir para cá tomar lição. E isso deu uma boa alavancada. Por quê? Nós conseguimos patrocinadores. Nós tivemos patrocinadores. Eu comecei com o patrocínio da Trio. A Trio, fiquei com ela há 16 anos, ela saiu do Brasil. Depois, de quem eu já era amigo, Sérgio, da Covéria, da Vitrim, nós fizemos um patrocínio, fizemos uma parceria com o Sérgio, que dura até hoje. Nós tivemos também o apoio Hotel Entre Mares, onde os juízes vinham para ficar. É um hotel que realmente, meu amigo, há 40 anos, fiz uma amizade com todas essas pessoas que eu fiz parceria, eu criei amizade, eu criei amigos com essas pessoas. Isso muito me envaidece, muito. Porque eu digo sempre lá, inclusive quando eu estava na foto, não vai pedir, a gente vai propor alguma coisa. Que o patrocinador, ele não é para ficar dando dinheiro para os outros. Ele faz uma coisa que a gente ganhe junto. Ele vai difundir o nome dele e a gente vai ter uma coisa da altura do nome dele para poder oferecer. Não, porque se ele faz uma vez só. Você vê, se esses patrocinadores me acompanham há tantos anos, ele jamais... A Vitrim realmente me acompanha há muito tempo. Nós fizemos a Vitrim Open 1, a Vitrim Open 2, 3, 10, 20, uma série deles. A quem eu agradeço muito. Se estiver me ouvindo, um grande abraço. Ao trabalho também agradeço. Eu acho que isso é uma hora de eu parar, pensar e poder ter a chance de agradecer as pessoas que me ajudaram e me ajudam até hoje. Você vê a Capri. A Capri eu conheci antes do Alexandre. Que eu conheci o pai dele, eu acho que o Alexandre não era nascido, se era no bebê. Que hoje é o senhor. Não é? O Alexandre nunca me nega nada, também eu nunca proponho a ele nada que seja para um lado só. Ele nunca me negou nada. Pedir, ele vai fazer. A Capri talvez seja uma das poucas dessas indústrias que seja mais velha que eu na ornitologia. Que nem a Covéria é. Mas a Capri tá... Eu me lembro de um garoto falando com o Luiz, que era o pai dele. Uma outra empresa tradicional, que depois eu quero até mostrar, a gente tá fazendo uma gaiola, e gaiola Jorge Pina. Era 1000 do Anderson. Também é uma empresa que tem 60 anos, sei lá. O pai dele, seu Ramalho, já falecido, agora já está na segunda geração. São coisas consistentes, realmente coisas consistentes. Muito bom eu poder agradecer essas pessoas. Eu queria também fazer outro que não chega a ser meu patrocinador, mas é um grande amigo, e eu quero dar um testemunho. Supramix é o maior fornecedor de alpistes que eu já tive na vida, de toda a minha história. Eles são corretos, honestos, o alpiste é bom, realmente eu gostaria. Um abraço para vocês lá. Eu acho incrível, eu te conheço há mais de 20 anos, talvez 25 anos. Acho que o nosso conhecimento vai mais do que isso, sabia? Acho que sim. Porque a gente conversa de um jeito de troço. Já brigamos feio. Isso é um cabeçudo que Deus me livre. É um cabeção. Mas eu admiro ele. Acho que por isso a gente tem sintonia de ideias. Mas uma coisa que eu queria lembrar, dentro dessa sua... Que é uma coisa que eu pude presenciar, de você sempre lembrar das pessoas que te ajudaram, né? Sem dúvida. Fundamental. Queria que você comentasse que foi uma coisa, acho que um marco bacana para você. Foi a primeira vez que você, quando você jogou pela primeira vez na BS, né? Da emoção que isso teve. Poxa vida. E quem você comunicou quando você foi convidado, né? Sim. Pô, bem lembrado, bem lembrado. Tá filmando? Tá gravando? Muito bem lembrado. Eu era criança e ia para casa do Osmar. E o Osmar brigava comigo, né? 13 anos, com 14 anos já fumava.
Aí às vezes eu ficava no criador dele, esperando ele, fumando. Não quero que fume aqui não, brigava comigo pra caramba. Joga esse cigarro fora, pode fumar aqui não. O Osmar era um ex-combatente que trabalhava no Correio, uma pessoa de uma dignidade, apesar de ser uma pessoa simples, era de uma dignidade, de uma coisa que era realmente... E ele me ajudou muito, me ensinando lá as coisas. Ensinou o beabá do periquito, o Osmar já era juiz. E quando eu recebi esse convite para julgar, meu primeiro julgamento na Inglaterra, 1987, eu fui convidado pelo Binks, e a primeira coisa que eu fiz foi pegar o telefone e ligar para o Osmar. E eu disse a ele: Osmar, obrigado, fico muito feliz. Aí ele virou a mim e falou assim: o aluno ficou melhor que o professor. Muito legal. Ficou feliz também, ele também ficou feliz. E vinha, e daí para frente, quantas e quantas vezes ele me perguntava as coisas, que ele ficou mais idoso, né? A diferença nossa era muito grande. Pô, eu quando tinha 14 anos, 13 anos, o Osmar tinha 40 e tanto. Quer dizer, a diferença era muito grande. Isso acho que foi um aspecto interessante, eu sempre comento isso também. Você começou muito cedo, muito criança na ornitologia, e conviveu com pessoas, conviveu durante 50, e convive até hoje, durante quase 60 anos, então conviveu com aqueles criadores que já eram muito mais velhos que você, e continua convivendo com os criadores mais novos, ou seja, você conviveu com... Por isso que eu sempre falo que você é a história viva do hobby, não só no Brasil, mas um ícone mundial mesmo.